A reunião da Frente Parlamentar da Legislação Urbana, que tem como objetivo discutir melhorias urbanísticas no município de Campinas, se reuniu no Teatro Bento Quirino. E foi o presidente da frente, o vereador Paulo Gaspar, que apresentou o tema do encontro e os convidados. E o tema hoje é o HIDS, que é o Hub Internacional, de Desenvolvimento Sustentável. E tivemos hoje, antes de anunciar aqui, tivemos hoje de manhã um evento aqui na Câmara com a presença da secretária Carolina Baracá, falando sobre o PIDS, que é o Polo Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é o planejamento referente ao HIDS, onde nós temos a professora Gabriela Celani, arquiteta, que vai fazer a explanação de hoje. Temos também o Josué, vou ler aqui para não errar os nomes, o Josué Mastrodi, que também é professor da PUC Campinas e faz parte aí da equipe do HIDS, A 15ª reunião da Frente Parlamentar durou quase 2 horas e teve ainda a participação do público, que aproveitou para tirar dúvidas. Como que está sendo visto o planejamento do HIDS para que a gente acelere e escale o desenvolvimento sustentável, que a gente tem visto que no Brasil está bem devagar, em termos da visão do governo, principalmente estadual, para que a gente realmente leve isso para que se transforme em resultados em escala para a sociedade. Existe essa preocupação ou ainda nós estamos com um planejamento aí mais antigo, com uma visão mais conservadora de investimento particular e governamental? Foi a arquiteta urbanística e professora de arquitetura da Unicamp, Gabriela Celani, que respondeu boa parte das perguntas e ainda aprofundou o tema. Essa imagem é uma foto tirada de drone da região que é conhecida, hoje de manhã foi apresentada como PIDS, nós chamamos de HIDS. Ela começou com o nome de Polo de Alta Tecnologia de Campinas, depois CEATEC, enfim, eu vou contar um pouco dessa história. Mas acho que essa imagem é muito interessante, porque vocês estão vendo aqui, esse grande círculo branco é o Sirius, o acelerador de partículas síncrotron, que foi inaugurado há alguns anos, e ele é uma peça um equipamento de ciência super reconhecido internacionalmente. Ele talvez hoje ele ainda seja o mais avançado na sua categoria no mundo. Depois aqui para a esquerda a gente tem o campus da Unicamp. Depois a gente tem alguns bairros aqui, o bairro Cidade Universitária e tal. E aqui embaixo, bem aqui na frente, essa parte mais de baixo, a gente tem, aqui à direita a gente tem o CPQD, mas aqui a gente vê umas áreas rurais, inclusive aqui tem uma sede de uma fazenda, que é a sede da Fazenda Argentina, que, como eu vou mostrar, foi comprada pela Unicamp, mas a gente tem ainda uma série de áreas ainda rurais, com plantações de cana, enfim. Então a gente vai entender um pouquinho melhor o que é esse território. Josué Mastrodi foi quem complementou a explicação. A grande preocupação realmente é de utilizar o espaço público. Aquele espaço ele pertence à Unicamp porque foi recebido do governo do estado de São Paulo em desapropriação. Ou seja, aquele imóvel, aquela terra, é um bem público e, como bem público, deve ter destinação pública. Ou seja, é preciso que, neste momento, haja da Unicamp, do Conselho da Unicamp, a sua destinação voltada às atividades fins, ensino, pesquisa e extensão. A Agenda 2030 das Nações Unidas permite, pelo Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 17, a criação de parcerias público-privadas visando a implementação de condições para o atingimento desses fins. De modo que existe a possibilidade, já de algum tempo, que o direito administrativo ou direito público não seja tão restrito e permita, por meio de parcerias, não estou dizendo a parceria público-privada prevista na lei, mas parceria público-privada em sentido amplo. Ou seja, é possível por meio de concessões, é possível por meio de autorizações públicas, existem legislações para isso. A mais recente é de 95, mas ela é muito atual. Ela pode ser utilizada visando ao aprimoramento do uso
da área, até mesmo a área da Fazenda Argentina, num determinado sentido, visando a construção foi utilizada a palavra comodato, mas tecnicamente seria a concessão do espaço para a construção de equipamentos de longo prazo, que teriam finalidade pública, embora privados. E ao final do prazo de 30 anos, 35 anos, esse bem seria revertido à Unicamp, ou seja, deve ser feito um planejamento público-privado de longo prazo, e o RIDS é um projeto de longo prazo, e ao longo do seu desenvolvimento haveria a possibilidade de obtenção de lucro pela concessionária, pelo concessionário privado que administraria esse bem público, mas ao final esse bem é revertido, ele volta ao patrimônio público. Então há essas possibilidades, mas precisa ainda de estudos, né? Nós, na coordenação jurídica, temos feito essa pesquisa, mas ainda não há uma série de coisas que precisam ser estabelecidas ainda, para que, assim, há muitas variáveis pendentes para que nós possamos dar um parecer com bastante segurança. Bom, a professora Gabriela, que é arquiteta, é uma das coordenadoras do RIDS aí. Também tivemos o apoio do Josué, que é o jurídico, né? Eles explicaram todo o histórico de lá atrás, como começou toda a ideia do RIDS, que é o Hub Internacional de Desenvolvimento Sustentável. Pega uma área de 17 milhões de metros quadrados, envolvendo áreas da Unicamp, da PUC e áreas de fazendas ali, todos do entorno. E existe essa ideia de fazer um grande bairro inteligente, sustentável, que seja um modelo a nível nacional e internacional. São muitos atores aí envolvidos, né, tanto no espectro público quanto no privado, e agora fica a expectativa que hoje também foi trazido aqui na casa pela Secretaria de Planejamento uma minuta de projeto para essa área toda e um master plan, um desenho de toda essa área, como vai ser a ocupação dele. E aí agora realmente vamos nos debruçar em cima disso para ver como é a ocupação desse espaço, e aí virão as críticas pontuais em relação a esse projeto.